Se vocês quiserem me interromper e falar, professora, vamos fazer um intervalo agora, e se eu tiver muito embalada aí, vocês me interrompem, tá? Mas eu acho que tá tranquilo com relação ao tempo. Bom, estão vendo minha tela? Tá tudo certo? Então, a aula de hoje, né, dentro da unidade aí, do sistema respiratório, a gente vai falar sobre o transporte de gases, né? Então, a gente viu na aula passada, nas aulas, né, na aula, tanto na prática quanto na aula teórica, como que acontece a ventilação, né? Como que a gente ventila o alvéolo e entrega o oxigênio para iniciar o processo aí de trocas gasosas, né? A entrega inicial do oxigênio na membrana alveolar, e aí, de agora em diante, é o assunto da próxima aula, né? Dessa aula de hoje, que é como acontece o transporte desses gases. Bom, então, voltando, né? Exatamente o que eu acabei de falar. A gente viu até agora como é que a gente chega, né? O ar aqui lá na parede alveolar. Então, essa troca de ar entre a atmosfera e os pulmões é o processo chamado de ventilação, e a gente viu quão complexo é necessário, né? Quais são as forças aí necessárias para promover essa ventilação, considerando que o pulmão é um aparelho, um órgão elástico, ele está dentro de uma cavidade rígida, né? E para a gente insuflar ali ar dentro de uma bexiga, por exemplo, que é equivalente, a gente precisa fazer uma força. E no nosso corpo, a gente não faz força, a gente respira. Isso entra e sai. Agora vejam a força que a gente faz para encher uma bexiga. Então, o trabalho do nosso corpo para fazer o ar entrar e o ar sair, ele exige, né, a participação e envolvimento de uma série de fatores que nós discutimos na última aula. Bom, agora, para continuar, né, para finalizar aí a questão da função do sistema respiratório, a gente precisa falar como acontece a troca de gases ali no tecido alveolar, né, entre os pulmões e o sangue. Como é que esses gases eles são transportados no sangue, considerando que eles são gases e não líquidos, e a troca de gases, como acontece entre o sangue e as células. Então, esse é o assunto dessa aula, né? E aqui é o que acontece aqui. Por isso, né, que a gente viu a intimidade aí e que o sistema respiratório e o sistema cardio, eles trabalham em conjunto, né? O sistema respiratório ele não consegue exercer a sua função por completo se o sistema circulatório não estiver funcionando adequadamente, né? Se a pressão de perfusão não estiver adequada também. Então, os dois sistemas, eles trabalham em conjunto para manter-nos vivos, né? A gente está ali o tempo inteiro respirando, com o coração batendo, e tudo isso está acontecendo de maneira autonômica, né? Então, a passagem, né, desses gases, ele acontece lá no tecido alveolar, né, especialmente lá nas células pulmonares, nos pneumócitos 1, que compõem a maioria das células aqui dos alvéolos, né? E aqui nessa imagem a gente observa alguns capilares aqui entre os alvéolos que estão num contato íntimo com essas células, né? Então, de fato, eu tenho que pegar o ar que está nesse buraquinho aqui e transferir para o capilar. Essa imagem, ela não ilustra de uma maneira proporcional real a quantidade de vasos sanguíneos, né? O nosso pulmão, ele é cerca aí de 80 a 90% da sua superfície revestida por esses capilares, né? E nessa imagem aí dá a impressão que a gente tem alguns capilares, e na verdade quase 90% aí dos alvéolos, ele está revestido por esses capilares que se entremeiam aí nos alvéolos. Basicamente, é um processo simples que acontece nessa troca gasosa,
visto que isso não exige um transportador, né? A gente não tem um transportador, não envolve o gasto de energia direto relacionado a esse transporte. Então, é um transporte que acontece por difusão, né? Essa interface alvéolo capilar, ele está aqui do espaço alveolar, ele passa direto por essa membrana, né? Então, para que isso aconteça, né, essa distância ela tem que ser pequena, como ela fisiologicamente é, né? E ela é composta aí, eu tenho qual que é as barreiras que esse ar vai passar, né? Que esses gases vão ter que atravessar. A parede do capilar, deixa eu pegar meu apontador aqui. A parede do capilar aqui, né? Um espaço pequeno, que é um espaço entre a parede do capilar e a parede alveolar. Então, são essas 3 barreirinhas aqui necessárias para os gases daqui venham para cá ou daqui para lá. Então, isso obedece à lei de difusão, já que não envolve um transportador, né? Então, para que a gente consiga, de uma maneira eficiente, fazer esse processo de difusão, a respiração ela é totalmente dependente do fluxo sanguíneo. Então, para acontecer a troca gasosa, eu tenho que ter um alto fluxo sanguíneo ali para captar e fazer tanto o recebimento do oxigênio quanto a entrega do CO2. Então, é um processo aí combinado e obedece aí às regras de difusão que a gente vai discutir. Essa difusão, ela é simples, então ela tem regras básicas, né? Sendo que a principal delas é o gradiente. Então, a difusão sempre vai acontecer da região de menor pressão, da região de maior pressão para a região de menor pressão. Então, ele é proporcional ao gradiente de pressão. Então, ele vai da região que tem menor pressão para a região que tem maior pressão. Então, por exemplo, lá no alvéolo, eu tenho uma alta pressão o oxigênio, né? Ele está exercendo ali uma pressão completa nos alvéolos. Então, quando esse sangue ele chega no pulmão para ser oxigenado, ele vem, né, do corpo todo rico em CO2 e pobre em O2, porque o O2 foi consumido. Então, a pressão parcial de oxigênio do sangue que está chegando nos pulmões está menor. Então, a tendência ali é sair do alvéolo, que está com a pressão completa, para o sangue que está com a pressão reduzida, né? Por quê? Porque teve consumo do oxigênio. Então, eu tenho baixa tensão do oxigênio no sangue venoso ali que está chegando, e esse é o princípio básico da circulação pulmonar, né? Que vocês viram lá com a professora Fernanda. Ele também é diretamente proporcional, área da superfície disponível, ou seja, quanto maior a área disponível para troca gasosa, maior vai ser a eficiência dessas trocas gasosas. Por isso que eu comentei com vocês na aula que os pacientes que têm enfisema e têm a destruição da parede desses alvéolos, eu também acabo reduzindo a superfície de trocas gasosas, né? Então, eu tenho uma redução na área de superfície disponível, consequentemente, uma redução de oxigenação, redução de trocas gasosas. Naturalmente, ela é inversamente proporcional à espessura da membrana, ou seja, quanto maior a distância a ser percorrida, né, menor essa difusão. Então, quando eu tenho algum fator que interfira na espessura ali, ou da parede do capilar, ou do espaço entre a parede do capilar e a parede alveolar fica aumentada, isso vai ter um impacto direto na possibilidade de difusão, consequentemente, uma menor troca gasosa. E, naturalmente, que quando essa espessura aí, ela está fisiologicamente normal, a distância curta, a velocidade de fusão é mais rápida, né? Então, além dela ser reduzida com distâncias maiores, ela também é mais lenta com distâncias maiores. Então, vejam que qualquer problema que afete, né, esses fatores aqui, eu vou ter um impacto direto na oxigenação, né? Lembrando que esses fatores aqui, né, a área,
a espessura e a distância relacionada a essa espessura são condições que, numa condição fisiológica, não se mudam, né? Então, normalmente, a gente estando numa condição saudável, a área de superfície disponível é sempre a mesma, a distância ali, a espessura da membrana é sempre a mesma, com isso a velocidade também vai ser sempre a mesma. O que normalmente se altera diariamente e com alta frequência é o gradiente de pressão desses gases. Como isso normalmente acontece? Quando a gente tem um maior gasto de oxigênio num momento de atividade metabólica elevada, a pressão reduz, né? A pressão parcial de oxigênio ali que está chegando reduz. Isso estimula a respiração. Então, o fator aqui nas trocas gasosas que mais vai afetar numa condição fisiológica é o gradiente de pressão parcial dos gases, né? E isso aqui que vai controlar ali o processo de fusão, né? Isso aqui é o que mais controla numa condição fisiológica. Naturalmente, que pacientes que têm doença, né, um quadro de doença aguda ou crônica, isso aqui também vai estar afetado, tendo um impacto direto aí na oxigenação desse paciente, tá? Bom, então é aquilo que eu falei. As três barreiras, né? O epitélio alveolar, as membranas fundidas, aqui é a fusão, a união do epitélio alveolar com o endotélio, né? E aqui o epitélio do endotélio. Então, essas são as três barreiras necessárias para que o oxigênio consiga atravessar aí as camadas e chegar na corrente sanguínea, né? Então, isso obedece à lei dos gases e eles passam de regiões de pressão parcial maior para regiões com pressão parcial menor, que é o que eu comentei no começo da aula. Então, vejam, né? O alvéolo, ele tá sempre, ele é sempre ventilado, então a pressão parcial de oxigênio no alvéolo, ela pode ser considerada aí próxima de 100 milímetros de mercúrio. Aqui eles são valores arredondados, para ficar mais fácil a ilustração. Então, a pressão parcial de oxigênio no alvéolo é de 100 milímetros de mercúrio, tá? Porém, a pressão parcial de oxigênio com o sangue venoso chegando na circulação pulmonar, né? Ela é de 40. Então, o que vai acontecer? A tendência é do oxigênio e do lugar de maior pressão parcial para o menor pressão parcial. Então, com isso, quando o sangue chega pobre em oxigênio na circulação pulmonar, ele vai passando pelo alvéolo, naturalmente, ele vai recebendo esse oxigênio do alvéolo para o sangue, conforme ele vai circulando ali, né? Por conta desse gradiente de pressão parcial. E aí ele vai se oxigenando. E essa circulação pulmonar, ela vai sair do pulmão, né? Rica em oxigênio, né? Então é a exceção aí das veias e artérias. A veia pulmonar chega, né? As veias pulmonares chegam no coração, né? A veia pulmonar chega no coração, rica em oxigênio, né? Então é o sangue oxigenado que vai chegar no pulmão, desculpa, gente, no coração, para bombear esse sangue rico em oxigênio para o corpo todo, né? Baseado aí no que vocês discutiram com a professora Fernanda aí, de todos os batimentos cardíacos, de todo o círculo ali de pressão e de circulação cardíaca. Bom, e o CO2? O CO2, ele chega, né? Ele tá ali, a pressão parcial de CO2 no alvéolo é cerca de 40 milímetros de mercúrio. Então, esse sangue, ele tá rico em oxigênio e pobre em CO2, né? Porém, essa diferença aqui entre CO2 e o oxigênio do CO2 é menor. E esse sangue, ele chega rico em CO2 com uma pressão parcial de 46. Então, qual que é a tendência aqui no caso? Desse CO2 e dos vasos, né? Dessas arteríolas aí,
para o alvéolo. Por quê? Porque eu tenho uma pressão parcial de CO2 maior circulando aqui, fazendo com que esse CO2 saia do sangue e vá para o alvéolo, né? Então, o processo aqui do CO2 é o inverso. Ele vai sair do sangue e vai para o alvéolo. E o oxigênio, ele vai sair do alvéolo e vem para o sangue, por isso. Então, com isso, além de eu receber o oxigênio nesse sangue aqui, eu retomo a pressão parcial para os níveis aí de 40, né? Então, eu tenho, com a circulação pulmonar, eu tenho o recebimento de uma carga de oxigênio, por conta desse gradiente, e a entrega desse CO2, produto do metabolismo celular, né, da respiração celular, eu devolvo o CO2 que foi produzido no interior do nosso corpo. Isso tudo, né, pessoal, especialmente o CO2, ele tem um papel importantíssimo no controle do pH do sangue. E o pH do sangue, ele é essencial para a manutenção das funções celulares, né? Com certeza vocês viram isso com a professora Cíntia, provavelmente, na bioquímica. Quando a gente tem uma redução da difusão desses gases, a gente tem um impacto nesse processo. Ou seja, o que vai acontecer? A gente vai ter menor recarregamento, né, de oxigênio, então a oxigenação desse sangue vai estar prejudicada e um represamento do CO2 no sangue, tendo um impacto direto aí, especialmente no pH sanguíneo. E o pH sanguíneo, ele tem um impacto direto na afinidade, que a gente vai falar mais para o final da aula, na afinidade da hemoglobina pelo oxigênio. E isso vai afetar diretamente a entrega de oxigênio para os tecidos. Então, eu tenho aqui, quando essa difusão está prejudicada por qualquer problema, né, a gente tem um impacto aí muito importante no sentido de não fazer com que a gente tenha, né, o recarregamento adequado aqui do oxigênio, né? Então, a gente tem uma perda nessa oxigenação e também uma perda importante na devolução do CO2 para os alvéolos. Então, tem um impacto enorme aí no nosso corpo. E, basicamente, né, essa perda de oxigenação, a consequência, o nome dessa condição aí é chamado de hipóxia. O que é a hipóxia? É a perda, né, ou redução do oxigênio sanguíneo, né? Então, é uma condição chamada de hipóxia. E a hipercapnia é o que? É outra condição associada ao CO2. Como a gente não está tendo a devolução desse CO2 para os alvéolos, esse CO2 ele está ficando retido no sangue, aumentando os níveis de CO2 no sangue. Então, eu tenho as duas coisas. Esses efeitos aqui, eles podem ou não acontecer simultaneamente, dependendo da condição. Isso aqui é importante, né? Que agora está super em alta aí, do impacto disso, em especial aí nos pacientes alguns pacientes de COVID, que acabam tendo uma hipóxia, vamos dizer assim, silenciosa. Por quê? Porque dependendo do quadro desse paciente, ele pode estar tendo um prejuízo na troca gasosa do oxigênio, porém, como a condição ali do pulmão, a elasticidade do pulmão está mantida, ele consegue devolver o CO2 de uma maneira apropriada. Então, é um paciente que é um dos problemas graves ali no paciente de COVID, é quando ele tem essa hipóxia silenciosa. É um paciente que ele está com a saturação baixa, porém ele não sente falta de ar, né? Então, ele está ali, funções normais, comendo, está em casa, está se alimentando, está vendo celular, está bem de boa no sofá, né? Então, esse é um grande problema aí que acaba podendo agravar, né, o quadro de COVID quando isso acontece. Então, assim, existe um quadro aí de diferentes possibilidades de quadros de hipóxia, né? Então, tem a hipóxia hipóxica, que é quando, de fato, a gente tem uma queda na pressão parcial de oxigênio,
Isso acontece fisiologicamente quando a gente está em altas altitudes. Quando a gente está em altas altitudes, naturalmente a pressão parcial de oxigênio em altitudes elevadas é menor. Então, a gente tem aí a gente acaba se instalando uma condição de hipóxia fisiológica. Por isso que jogadores de futebol, quando eles vão jogar em altitudes elevadas, eles têm que ir um período antes para se adaptar a essa condição de hipóxia, né? E esse processo de adaptação dessa condição de hipóxia envolve produção de novos eritrócitos e também a alteração ali no processo de ventilação. E aí, com o aumento de produção de eritrócitos, eu consigo fornecer o oxigênio de uma forma eficiente, mesmo com pressão parcial de oxigênio reduzida lá na superfície alveolar. Também, quando eu tenho uma hipoventilação, eu também posso ter uma pressão parcial baixa de oxigênio lá nos alvéolos, né? Quando a gente não tem um processo de ventilação eficiente, a gente falou aí, especialmente quando a gente tem constrição de vias aéreas, por exemplo. Diminuição da capacidade de difusão pulmonar por um problema ali nas superfícies de troca gasosa e uma relação de perfusão-ventilação anormal. Quando a gente possivelmente até tem uma ventilação normal, mas a irrigação desse tecido, né, do pulmão, a quantidade ali de vasos sanguíneos está afetada, né, ou quantidade ou diâmetro desses vasos. Então, um outro problema que acontece no COVID é a formação de trombos nessas arteríolas pulmonares, que acaba prejudicando essa relação aqui. Então, o paciente está ventilando, mas esses trombos estão impedindo a circulação normal nas redondezas dos alvéolos, causando uma hipóxia também. A hipóxia anêmica, né, quando a gente tem a diminuição do oxigênio ligado à hemoglobina por perda de sangue, anemia, né, ou envenenamento aí por gás carbônico. Então, quando a gente tem aí, isso a gente vai discutir sobre o transporte de oxigênio e hemoglobina já. A hipóxia isquêmica, que está relacionada aqui nessa relação também, perfusão, ventilação anormal, quando eu tenho a redução, especificamente redução de fluxo sanguíneo, aí no caso, pode ser ou relacionado a uma insuficiência cardíaca, né? Quando eu não estou tendo o bombeamento de sangue necessário o suficiente, ou seja, a perfusão de sangue está prejudicada por um problema cardíaco, por uma insuficiência cardíaca, prejudicando diversos leitos vasculares, aí como a circulação pulmonar, e o choque também, quando eu tenho uma hipóxia periférica, por exemplo, no choque, a gente tem uma vasoconstrição intensa aí, e isso também afeta a circulação sanguínea no pulmão, tá? Ou, por exemplo, uma queda brusca de pressão arterial relacionada, por exemplo, à perda de grandes volumes de sangue, isso também pode diminuir a circulação sanguínea nos pulmões. E tromboses, né, que é o que eu falei ali com relação que acontece muito comum em pacientes com COVID. Hipóxia histotóxica, que é quando as células não conseguem utilizar o oxigênio. Então, algumas substâncias, como o cianeto, que é bem comum, o envenenamento por cianeto, ele interfere diretamente na cadeia de transporte de oxigênio lá nas mitocôndrias, ou seja, esse cadeia de transporte de oxigênio afetado por alteração em enzimas dessa cadeia de transporte de elétrons lá na mitocôndria tem um impacto importante aí, que eu tenho ventilação adequada, transporte adequado de oxigênio, né, saturação adequada, porém a mitocôndria não está conseguindo, né, uma forma bem simplista, utilizar o oxigênio
para a via aí na cadeia de elétrons, que é a cadeia respiratória celular final ali, que é de fato onde a gente pega o oxigênio e usa para a produção de ATP. Então, isso tem um impacto direto aí, e é chamada a hipóxia histotóxica, que no caso da histotóxica é a falha da célula usar oxigênio, né? Então, essas são as possíveis aí, em linhas bem resumidas, os quadros de hipóxia. Bom, os fatores que promovem uma redução na pressão parcial de oxigênio no sangue. Então, o que impacta em reduzir a pressão parcial de oxigênio no sangue? Então, quando eu tenho uma chegada inadequada de oxigênio nos alvéolos, por inúmeros fatores, né, que a gente discutiu, problemas de troca entre o oxigênio que chega no alvéolo e o capilar pulmonar, ou o transporte inadequado do oxigênio no sangue. Então, de qualquer problema em um desses itens, eu vou ter um impacto direto na queda, né? Isso vai impactar em cair a pressão parcial de oxigênio no sangue. Então, quando a ventilação não está boa, né, eu tenho inúmeros problemas aí que afetam a ventilação, como constrição de vias aéreas, como fibrose, né? No quadro de fibrose, a gente prejudica a expansão pulmonar, né? Como a gente viu. Enfisema, bronquite, asma e tudo mais. Isso aqui acaba promovendo aí a inadequada chegada, né? A troca ali também ela pode ser afetada, né, por inúmeros fatores, como a fibrose também, além dela dificultar a expansão pulmonar, ela aumenta a espessura de interface ali alvéolo e oxigênio e tem um impacto direto ali, porque a espessura aumentada, eu não vou ter, ali a distância vai estar maior, né? Então, eu vou ter um impacto direto aqui. O acúmulo de líquido, né, nessas interfaces, eu acho que no próximo slide já vai mostrar isso, também vai afetar o transporte desse oxigênio. E aí, as condições que afetam o transporte diretamente no sangue, que a gente vai ver também algumas situações. Bom, a altitude, como eu falei para vocês, a pressão parcial de oxigênio, ela é reduzida quando eu estou em elevadas altitudes, né? Então, por exemplo, a pressão parcial de oxigênio no nível do mar é cerca de 159 milímetros de mercúrio. Já a pressão parcial atmosférica de oxigênio no pico do Everest é 53. Então, eu tenho uma redução significativa da pressão parcial. Então, o que vai acontecer? Como a diferença de pressão, né, parcial lá no alvéolo é menor, eu vou ter um fator que afeta diretamente a difusão, né? Então, eu vou ter uma pressão facilitando a difusão aqui para o sangue diminuída, né? Então, em vez de por volta de 100 ali, facilitando a entrada do oxigênio no sangue, eu tenho uma diferença de pressão menor, e isso impacta diretamente nessa difusão do oxigênio. Ventilação, né? Então, a gente tem aí uma série de fatores que afetam a ventilação. Esqueci de fazer como é que fala? Animação aqui para essa figura que eu vou falar por último. Então, quando que a gente tem um fenômeno de ventilação reduzida, né? A ventilação afetada ali na circulação alveolar. Quando a gente tem uma complacência pulmonar reduzida, que eu falei para vocês na fibrose, né? A fibrose ela afeta tanto a ventilação quanto ela aumenta a espessura de trocas gasosas, né? Então, com a complacência pulmonar reduzida, o pulmão mais rígido, eu vou afetar diretamente na expansão pulmonar e isso vai afetar na ventilação pulmonar. A resistência das vias aéreas reduzida, isso tem um impacto direto na ventilação. Luiz me mandou uma pergunta, ainda não sei responder, tá, Luiz? Só falar que eu não esqueci de você, mas eu tô trocando aí umas informações com algumas pessoas para tentar justificar o que aconteceu com o Luiz, numa crise de asma, quando era criança. E overdose de drogas depressoras. Então,
Drogas depressoras do sistema nervoso central, elas têm um impacto direto no centro de controle respiratório bulbar. E a gente vai discutir isso na próxima aula, como é o controle da respiração. Pode falar. Pergunta? Tem uma do Hugo, professor. Pode falar. Ele falou, professora, se uma pessoa inspira o ar pelo nariz, mas expira pela boca, isso pode trazer prejuízos como os de um respirador oral? Não, senhor. Não. Não sei se quem perguntou. Mas a expiração pela boca, ela é mais eficiente. Você consegue expulsar de uma forma mais veloz. O importante é a inspiração nasal. Então, a gente fala de respiração nasal quando a gente está numa atividade, numa respiração basal, a gente faz inspiração e expiração nasal. Quando a gente está numa respiração forçada, normalmente a expiração bucal, ela facilita a expiração. A gente consegue expirar mais rápido e mais veloz. Então, normalmente, é mais confortável, numa atividade física intensa, a gente expirar pela boca, por uma questão de facilidade ali. Mas ela não tem o impacto de um respirador oral. Por quê? Porque o importante é o ar que está indo para o pulmão ser filtrado, né? Ser preparado para a chegada no alvéolo. A exalação tanto faz. Tranquilo? Mais alguma pergunta? Não, professora, ele entendeu e agradeceu. Joia. Bom, então aqui mostrando só as imagens aqui de um pulmão normal, né? Então a doença fibrótica, né? A gente tem a perda de complacência, e aí a gente tem um impacto aí, a perda de complacência dificulta a distensão do pulmão, né? Então eu vou ter uma ventilação prejudicada e na resistência de vias aéreas. Aqui eu coloquei o derrame pleural, que é uma condição que pode acontecer em algumas doenças, especialmente aí em paciente oncológico, né? É muito comum acontecer, né? E, por exemplo, o que muito acontece, né? Quando a gente diagnostica, por exemplo, um câncer no pulmão, um dos fatores, né, que dá uma sintomatologia é o derrame pleural, né? Então, quando a gente tem... O que é derrame pleural? É um extravasamento de líquido entre a pleura, né? As camadas da pleura aqui. Então, eu tenho essa pleura parietal e visceral, né? Então, nessa região aqui, eu tenho o aprisionamento de um líquido em excesso. Então, aqui a gente tem uma pressão intrapleural negativa, importante, que facilita a distensão pulmonar. Por quê? Porque ela mantém o pulmão, né, a parede pulmonar, aderida à caixa torácica, né? Esses nomes de pleura aqui que eu esqueci na aula passada. Tem a pleura parietal e a pleura visceral. Então, o que acontece? Com o excesso de líquido aqui entre as pleuras, o que vai acontecer? A minha pressão intrapleural, que deve ser ali por volta de -3, que a gente viu, né? Ela acaba sendo menos negativa. Então, em vez de -3, ela vai ali aproximar a zero. Não chega a ser um pneumotórax aqui, onde acontece a entrada de ar. Quando eu tenho entrada de ar aqui no pneumotórax, o que acontece? Eu anulo essa pressão negativa. No derrame pleural, eu não anulo, mas essa pressão negativa aqui é menor. Então, quando ela deveria ser mais negativa ali, -3, vamos colocar ali que ela fica em -1. Então, a força dessa pressão intrapleural negativa é perdida. E aí eu não consigo manter o pulmão aderido completamente à cavidade torácica. Talvez uma imagem de raio-x seja parecido com pneumotórax, quando entra ar aqui, né? Mas aqui, em vez de eu ter ar, né, perdendo o vácuo, né, eu tenho um excesso de líquido aqui, que eu não perco totalmente o vácuo, mas eu perco a força do vácuo. Não sei se ficou claro isso para vocês. Então, qual é o impacto disso, né? Vamos discutir aqui em raciocínio. Se o meu pulmão ele tá um pouquinho mais retraído, eu não sei se vocês concordam comigo que a força respiratória para o ar entrar e insuflar o pulmão vai ter que ser maior, né? Eu não consigo a entrada do ar aqui
ela está prejudicada. Lembra a questão da bexiga, né? Quando a gente começa a insuflar a bexiga. Então, eu tenho aqui a força elástica do pulmão aqui muito maior do que quando ele está aderido, né? Na pleura aqui, né? Na cavidade pleural aderida e na pleura parietal. Quando a minha pressão é mais negativa, aqui a pressão fica menos negativa, o pulmão fica retraidinho e a força, o esforço respiratório aumenta. Então, um sintoma comum num paciente que começa a evoluir um câncer no pulmão, por exemplo, é o derrame pleural. Por quê? Ele começa a ter falta de ar, ele começa a ter dificuldade respiratória. Né? E aí, numa imagem radiográfica, observa-se aí a perda de expansão do pulmão, né? Ele está reduzidinho. Até se vocês digitarem aí no Google Imagens derrame pleural, vocês vão ver imagens radiográficas aí mostrando nitidamente o tamanho do pulmão normal e do pulmão com derrame pleural. E isso é um sintoma comum do câncer, né? Porque fala assim, o câncer dói. Muitas vezes não, né? Muitas vezes ele começa a ter evolução, mas um dos primeiros sintomas da pessoa com câncer é a dificuldade, o esforço respiratório aumentado, e aí com quadro de derrame pleural, e aí vai investigar, né? Aí que começam as investigações e avaliações aí para ver a causa desse derrame. Bom, com relação às trocas gasosas direto ali, a gente falou da dificuldade de ventilação, que isso tem um impacto direto ali na complacência, né? Com complacência reduzida, com a capacidade de distensão do pulmão afetada, eu não consigo ventilar. E aqui a gente vai falar dos fatores que vão interferir diretamente com a troca gasosa. Então, basicamente, quando eu tenho o enfisema, né? O que eu tenho? Eu tenho dois impactos do enfisema aí. Eu tenho destruição das paredes alveolares, acho que eu mostrei na aula passada uma imagem de um pulmão destruído. Isso vai afetar diretamente a superfície de trocas gasosas, né? E além disso, um pulmão com enfisema, né? Ele pode até ter uma complacência aumentada, porque ele tem um espaço maior aqui. Porém, o problema da destruição dessas paredes dos alvéolos é que a gente também tem perda de tecido elástico. E aí a gente não consegue expulsar esse CO2. Então, a gente tem uma gravidade ainda maior. Então, além do paciente não conseguir oxigenar, porque ele tem perda de superfície de trocas gasosas, ele também tem prejuízo na eliminação desse CO2. Então, é muito grave aí, uma doença respiratória muito grave e que acontece especialmente em fumantes crônicos, né? Então, esse é um dos grandes problemas, impactos do cigarro aí, que é altamente agressivo na superfície alveolar, né? Então, o pulmão é uma superfície altamente delicada, né? E essa fumaça, ela tem muitas substâncias tóxicas que agridem e acabam impactando aí no desenvolvimento de um enfisema. Doença fibrótica, né? Então, na fibrose do pulmão, eu não tenho perda de parede, né, alveolar, mas eu tenho a deposição de material de reparo ali na interface alvéolo e capilar. E esse tecido fibrótico, ele vai promover um espessamento da superfície de troca gasosa, vai ficar uma superfície mais espessa. Então, além de a fibrose diminuir a complacência do pulmão, ou seja, ele vai dificultar o pulmão de se esticar, porque esse tecido fibrótico dificulta, né, a elasticidade do pulmão aí, ele também vai ter uma superfície de troca gasosa, um espessamento aí da superfície do espaço ali para se difundir. Então, ele vai ter um impacto também, agravando a pressão parcial de oxigênio, né, que também vai ficar reduzida. No edema pulmonar, eu tenho o quê? Eu tenho o acúmulo de líquido aqui no espaço entre alvéolo
e o capilar sanguíneo. Então, eu tenho um aumento da distância de difusão, né? Então, vejam, existem os dois tipos de edema. O edema pulmonar, que é o acúmulo de líquido na interface alvéolo e capilar, e o edema pleural, que é o acúmulo, retenção de líquido entre as pleuras, parietal e visceral. Né? Então, vejam, tem dois tipos de edema. Os dois tipos de edema é acúmulo de líquido, né? É a drenagem insuficiente desse líquido. E aqui, no caso, eu tenho o acúmulo de líquido. Aqui tem uma série de fatores que resultam aí no edema pulmonar. Como, por exemplo, uma insuficiência cardíaca. Ela tem um efeito direto ali. A insuficiência cardíaca, ela tem um impacto direto, resultando em edema. Por quê? Porque tem um represamento de sangue na circulação pulmonar. Por quê? Porque o bombeamento cardíaco está afetado. Com isso, ele ejeta menos sangue para o corpo e aí acaba acumulando sangue na circulação anterior, que é a pulmonar. E aí o excesso de pressão ali, porque com o volume aumentado de sangue nessa circulação, eu tenho um aumento de pressão, facilitando o extravasamento de líquido desse capilar aqui, fazendo com que eu tenha aí o acúmulo de líquido nesse espaço, tendo um impacto direto na troca gasosa. Então, eu posso até ter a pressão parcial de oxigênio, porque a superfície, teoricamente, está normal, né? Não está assim afetada igual na fibrose ou no enfisema, mas eu tenho aqui o aumento da distância a ser percorrida, resultando numa pressão parcial de oxigênio no sangue reduzida, tá? Então, eu tenho os impactos aí das doenças importantes aí, que afetam a oxigenação, a pressão parcial de oxigênio na circulação pulmonar. Alguma dúvida, pessoal? Isso aqui tudo, pessoal, ele exige um raciocínio, tá? Então, eu quero que vocês entendam o processo que desencadeia essa menor pressão parcial aqui, nessas regiões, tá? Por quê? Porque isso tem um impacto direto, né, na habilidade ali de transporte de oxigênio, né? Então, isso é raciocínio, tá? É raciocínio, entender como que uma doença fibrótica afeta a troca de oxigênio entre alvéolo e o impacto disso na pressão parcial de oxigênio na circulação, enfisema, edema pulmonar e as condições anteriores que afetam aí a ventilação. Tudo bem? Certo? Tranquilo, professor. Beleza, vamos lá. 9h18. Vocês querem fazer um intervalinho para poder encerrar a aula depois? Vocês estão bem? Quer continuar? Querem continuar? Ninguém quer intervalo? Vou seguir. Beleza, acho que ninguém quer. Bom, e agora a gente vai falar do transporte, né? Como que acontece esse transporte no sangue e nos líquidos. Então, todo mundo sabe, né, que a célula... Na verdade, eu quero saber de vocês, a célula responsável pelo transporte de oxigênio. Vamos lá. Vamos animar essa aula. Hemácia. Isso, muito bem, né? Dentro da hemácia tem uma estrutura responsável pela ligação com o oxigênio. Por quê, pessoal? Porque o oxigênio, ele é um gás, né? Para que ele não crie bolhas no sangue, né, propriamente dito, ele tem que estar dissolvido no sangue. Mas a capacidade de se dissolver no sangue do oxigênio é pequena, né? Ele tem que ser solúvel no sangue e ele não é solúvel. Então, tem que ter uma estrutura responsável por essa ligação dessas moléculas, a fim de evitar, por exemplo, a formação de uma bolha, né? Que é um conjunto ali de moléculas reunidas. Então, a gente tem no sangue dois principais gases que vão ser transportados: o oxigênio
e o CO2, né? E a estrutura responsável por esse transporte são, sim, as hemácias. Muito bem, isso tem que estar muito claro para vocês, tá? A estrutura é responsável pelo transporte, e agora a gente vai discutir molecularmente como isso acontece. Então, a capacidade de dissolver no sangue é reduzida, né? Então, o sangue, o oxigênio, para ele estar dissolvido no sangue, ele teria que ser solúvel no sangue, mas ele não é. A solubilidade do oxigênio no sangue é pequena. Então, a gente tem aí cerca de 2 a 3% do oxigênio dissolvido em sangue, né? Quando a gente fala dissolver em sangue, é quando ele se mistura no sangue, né? Se dilui no sangue. Bom, esse é o problema, né? Se ele não está dissolvido, ele formaria bolhas no sangue. Isso não acontece por quê? Porque ele é transportado por uma molécula que tem alta afinidade pelo oxigênio e se liga às moléculas de oxigênio, que é chamada da hemoglobina, né? A hemoglobina é uma proteína, né? Que ela tem alta concentração nas hemácias, né? Então a gente vê ali a quantidade de hemoglobina, tem uma série de fatores que impactam ali na quantidade de hemoglobina, né? E uma série de fatores sanguíneos que a gente avalia em exames de sangue normais, diretamente relacionados à hemoglobina. Bom, a hemoglobina, ela tem 4 cadeias proteicas, né, chamadas de globina. Então, a proteína da cadeia da hemoglobina é chamada de globina. Então, ela é composta por 4 cadeias dessa proteína. E na terminação de cada uma dessas cadeias, a gente tem o grupo M, né? O grupo N, ele tem um anel porfirínico, né, que tem essa estrutura aqui, composta basicamente por carbono, né, hidrogênio, nitrogênio e principalmente pelo ferro, né? Ele tem uma molécula de ferro no centro, e essa molécula de ferro é que tem alta afinidade pelo oxigênio. Então, cada ferro, ele se liga a um oxigênio. Então, cada molécula de hemoglobina, ela é capaz de transportar 4 oxigênios. Eu acho que eu já vai mostrar no próximo slide. Então, a gente tem aqui uma relação aqui de equilíbrio entre a hemoglobina e o oxigênio, formando a oxihemoglobina. A oxihemoglobina é a hemoglobina oxigenada, né? Com ligação aí de moléculas de oxigênio. Acho que tem aqui, nessa ilustração aqui, eu tenho uma molécula de hemoglobina, eu tenho uma imagem inversa dessa aqui. Então, eu tenho aqui a hemoglobina, né? Vamos pensar assim, toda a proteína, todas as globinas acumuladas aqui, expondo o ferro, né, do anel porfirínico aqui, e aí cada uma dessas hemoglobinas, desses ferros aqui, nessa hemoglobina, ele se liga ao oxigênio, formando a oxihemoglobina. Essa é uma ligação fraca e completamente reversível, ou seja, à medida que eu tenho uma demanda de oxigênio, ou seja, à medida que a pressão parcial de oxigênio está reduzida, eu vou desligando o oxigênio da hemoglobina para entregar o oxigênio para as regiões de baixa pressão parcial de oxigênio. Voltando aqui. Então, aqui é exatamente o que acontece. Então, eu tenho aqui no eritrócito, aqui é o glóbulo vermelho, o eritrócito, ele tem uma porção, uma fração do oxigênio livre, né, que é cerca ali de 2%. Então, eu tenho aqui 2% livre. Dentro do eritrócito, eu tenho o oxigênio livre também, porque ele também se dissolve aqui dentro do eritrócito, e ele ligado ao oxigênio, né? Sempre essa taxa de ligação aí é cerca de 98%, que é exatamente o que o oxímetro mede, né? Ele mede exatamente essa taxa de ligação aqui. Bom, então eu tô circulando com a minha hemoglobina lá próximo dos meus tecidos, né? Onde eu tenho consumo de oxigênio. Então, quando eu chego lá no tecido, eu tenho um fenômeno de respiração celular consumindo o oxigênio.
E aí, o que acontece com a pressão parcial de oxigênio quando eu consumo esse oxigênio? Ela vai caindo. Com a queda, eu vou tendo o desligamento do oxigênio da minha hemoglobina e por um processo de difusão, eu entrego esse oxigênio para os tecidos. Então, é um processo de difusão simples e ele depende dessa ligação com a hemoglobina fraca. Né? Então, ele funciona, a hemoglobina ali funciona como um depósito de oxigênio e vai entregando ali conforme é necessário, né? Então, a saturação da hemoglobina, ela é avaliada pela quantidade de oxigênio ligada à hemoglobina, né? E ela avalia a porcentagem de sítio de ligação ocupado pelo oxigênio. Então, normalmente, a gente tem aí muitas das nossas hemoglobinas aí com cerca dos 4 sítios ocupados, né? Obviamente que a gente não tem essa saturação de 100%, por quê? Porque sempre eu vou ter um pouco de oxigênio dissolvido no sangue e também eu sempre vou estar tendo consumo de oxigênio, né? Então, eu vou estar sempre ali trabalhando nos 98%, porque eu não consigo ter um momento em que não tenha consumo de oxigênio e eu tenha 100% dos sítios ocupados. Essa situação não existe, né? E essa avaliação é feita pelo oxímetro. Então, eu tenho aqui a ligação desse oxigênio no ferro, e essa ligação ela vai depender da pressão parcial de oxigênio ao redor. Então, é aquilo que eu falei para vocês. Conforme eu vou estar tendo queda da pressão parcial de oxigênio em volta dessa molécula de hemoglobina, eu vou estar tendo ali, vou liberar o oxigênio ligado. Por quê? Porque ele vai alimentar essa pressão reduzida, né? Fazendo com que eu entregue o oxigênio sob demanda, né? Obviamente, quando eu estou tendo uma atividade física e um alto consumo de oxigênio, essa entrega maior, aí a circulação começa a aumentar e também aumenta, consequentemente, a ventilação pulmonar, para conseguir entregar oxigênio suficiente para lá no tecido pulmonar, consequentemente oxigenar adequadamente as hemoglobinas para elas poderem entregar o oxigênio no tecido que está tendo um alto consumo. Normalmente, esse tecido é tecido cardíaco, tem um alto consumo de oxigênio, o tecido muscular do corpo como um todo, né? Então, no momento de atividade física, os principais sistemas ali musculares que consomem esse oxigênio é o músculo cardíaco e o músculo esquelético, né? Então, existe uma curva de dissociação da hemoglobina, do oxigênio da hemoglobina, baseado nessa afinidade. Então, a hemoglobina, ela tem alta afinidade pelo oxigênio, né? Mas essa afinidade, ela vai se diminuindo à medida que a pressão parcial de oxigênio próxima a ela cai. Então, por exemplo, cai a pressão parcial de oxigênio, naturalmente, o que acontece com a ligação oxigênio-hemoglobina? Ela se desliga e entrega o oxigênio para o tecido. Então, quanto menor a pressão do oxigênio parcial ali em volta, menor a afinidade dessa hemoglobina pelo oxigênio. Porque, naturalmente, eu tenho que desgrudar dela, porque eu tenho que entregar para o tecido. Então, é uma questão lógica ali. Então, existe uma curva de dissociação quando eu estou aqui numa célula consumindo o oxigênio e a minha pressão parcial de oxigênio reduz com o consumo desse oxigênio. Isso aqui é numa célula em repouso, não em atividade física intensa. E aí, o que acontece aqui em condições fisiológicas? Lembra que eu falei para vocês, a pressão parcial de oxigênio na circulação, que chega na circulação pulmonar, é cerca de 40 milímetros de mercúrio. Então, quando eu estou com essa pressão parcial de oxigênio aqui, cerca de 40 milímetros de mercúrio, ó a ligação aqui. A ligação cai, por quê? A afinidade da hemoglobina pelo oxigênio cai, para quê? Naturalmente, para entregar esse oxigênio para o tecido que está numa pressão parcial reduzida. Uma vez que, quando eu tenho uma pressão parcial de oxigênio aumentada,
o que acontece com a minha saturação da hemoglobina? Se a gente olhar lá no gráfico, tá lá, próxima de 100%. Então, quando a pressão de oxigênio parcial, ela tá no nível máximo, a hemoglobina tá lá ligadinha no meu oxigênio. Quando eu tenho a queda do consumo, a queda do oxigênio por um consumo, o que acontece com esse oxigênio? Ele entrega a hemoglobina para o tecido. Naturalmente, que isso acaba sendo um mecanismo de defesa. Por quê? Porque se a hemoglobina não se ligar nessa molécula de oxigênio, o que acontece? O oxigênio, se ele não é usado, ele gruda e forma bolha, né? E não pode, porque a bolha causa embolia. Então, naturalmente, que eu só posso entregar oxigênio para o tecido se esse oxigênio for consumido, né? Então, isso é diretamente relacionado com a pressão parcial de oxigênio, que ela acaba avaliando diretamente a necessidade de oxigênio pela célula. Então, quando essa pressão está em queda, está reduzida, significa que eu preciso entregar oxigênio, porque esse oxigênio vai ser imediatamente consumido, tá? Essa curva aqui mede essa ligação, tá? Agora nós vamos ver como essa curva de dissociação ela é afetada em diferentes condições fisiológicas, né? Por isso que a gente falou aqui numa condição de repouso. Por quê? Em outras condições, como, por exemplo, numa atividade física intensa, não é só o oxigênio que se altera aqui. Eu tenho aqui uma alteração também de pH sanguíneo. Por quê? Porque o exercício, ele produz o ácido lático, que é ácido. Então, um músculo em atividade física intensa, eu não tenho só a queda da pressão parcial de oxigênio, mas eu tenho também a queda do pH. E com a queda do pH, o que vocês acham que vai acontecer com essa dissociação? Ela tem que ser maior para entregar mais oxigênio para o tecido ou ela tem que ser menor? O que vocês acham? A queda do pH, ela dificulta a ligação do oxigênio. Isso, muito bem. Por quê? Porque, na verdade, ela tem que dificultar a ligação do oxigênio com a hemoglobina. Por quê? Porque o tecido está precisando desse oxigênio. Vocês acompanham esse raciocínio? Sim, sim. Então, eu não quero que ele fique ligado na hemoglobina. Então, a queda do pH dificulta, na verdade, diminui a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio. Naturalmente, por quê? Porque eu preciso entregar esse oxigênio, tá? Então, quando a gente olha um gráfico como esse aqui, eu quero que vocês raciocinem, tá? Não que vocês decorem. Então, se a gente olhar aqui, esse gráfico ele mostra a afinidade da hemoglobina sendo afetada pelo pH tecidual. Então, vejam o que a gente acabou de falar. Quando o pH está abaixo do normal, né? Essa curva marrom aqui, ela ilustra aí próximo da normalidade, que é 7,30, quase 4, tá? Quando a gente está tendo uma atividade física intensa e está tendo a produção de ácido lático, o que está acontecendo? Eu estou acidificando o tecido. E isso tem que fazer com que a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio diminua. Para quê? Para ela entregar esse oxigênio. Então, quando a gente observa aqui essa curva vindo para a direita, significa que a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio está reduzida. Ou seja, numa mesma pressão parcial de oxigênio de 40, ao invés de eu ter ali 75% de ligação, eu tenho quanto? 60%. Por quê? Porque a afinidade da hemoglobina, ela não é só afetada pela pressão parcial de oxigênio, que sim é o principal fator, mas em condições teciduais específicas, ela também fica menos ou mais com afinidade, né? Então, eu tenho aqui esse gráfico aqui, ele é chamado de efeito Bohr, né? O que acontece nesse efeito Bohr? Eu tenho uma queda de pH tecidual pela atividade física, né? E com isso, eu tenho uma queda de afinidade da hemoglobina pelo oxigênio, para quê? Para oxigenar
de uma maneira mais eficiente os tecidos, né? O inverso é verdadeiro, né? Se eu, por algum motivo, tenho aqui um aumento do pH tecidual, o que vai acontecer? A afinidade da hemoglobina pelo oxigênio aumenta ou diminui? Aumenta. Muito bem. Se aqui, essa curva verde, a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio está diminuída, por quê? Porque ela quer se livrar desse oxigênio. Quando esse pH está a mais do que o normal, ela gruda. Por quê? De uma certa forma, esse pH também está ilustrando que a afinidade dela deve ser aumentada para quê? Para ela entregar menos oxigênio para o tecido, tá? Então, esse verdadeiro acontece. E isso também acontece com outros fatores fisiológicos, como a temperatura. Então, em temperaturas maiores, né, que acontece, por exemplo, numa atividade física intensa, né, eu tenho não só a queda do pH, mas eu também tenho o metabolismo ali aumentando a temperatura do tecido muscular, por exemplo, eu tenho aí também a diminuição da afinidade com o aumento de temperatura. Ou seja, a temperatura aumentada, ela facilita a oxigenação desse tecido. E o contrário é verdadeiro também. A temperatura resfriada aumenta a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio, né? E ela entrega menos oxigênio. E com isso, eu afeto diretamente o metabolismo, né? Entregando menos oxigênio, o metabolismo das células reduz. Além disso, então, além da pressão parcial de oxigênio, do pH, da temperatura, a pressão parcial de CO2 também interfere, né? Ou seja, isso acaba sendo diretamente relacionado. Por quê? Porque se o meu músculo, se o meu tecido está em alta atividade celular, o que ele está fazendo? Ele está consumindo oxigênio, mas ele também está produzindo CO2. Vejam, isso tudo é um raciocínio. Então, quando eu tenho um aumento da atividade, consumo de oxigênio, cai o pH, aumenta a temperatura pela elevação do metabolismo e também eu tenho uma pressão do CO2 aumentada. Por quê? Porque eu estou tendo um alto fenômeno de respiração, consumindo oxigênio e produzindo CO2. Né? Então, eu também tenho aqui, quanto maior a pressão parcial de CO2, diretamente, eu tenho também uma menor afinidade da hemoglobina para quê? Significa que sinal de alerta, alta produção de CO2. Por quê? Porque é alto consumo de oxigênio. Então, tudo isso são sinais combinados para quê? Para diminuir a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio e entregar mais oxigênio para o tecido, né? E aqui, por último, o diacilglicerol. Ele também é um produto de metabolismo celular. Então, quando o tecido está em alto metabolismo celular, ele tem uma maior produção de diacilglicerol. Então, quanto mais diacilglicerol, eu tenho também uma menor afinidade do oxigênio pela hemoglobina, consequentemente entregando mais oxigênio para os tecidos, tá? Então, esse raciocínio aí tem que ser completo. Alguém não entendeu esse raciocínio? Quer que eu repita? Tem alguma dúvida? Professora, você pode repetir, por favor, só a parte da temperatura? Bom, quando eu tenho um aumento de metabolismo... Vejam, vocês já tiveram aula de controle de temperatura corporal com a Fernanda? Sim ou não? Febre, ela já falou? Ainda não? Não. Não, tá. Então vocês vão ver e aí vocês vão lembrar do que eu tô falando agora, tá? E se vocês já tiverem sentido, eu ia resgatar coisas. Como vocês não tiveram, vocês vão escutar o que eu tô falando aqui e lá na frente vocês vão entender outras coisas. Bom, quando o metabolismo está elevado, né? Pensem, é uma série de fatores ali no tecido muscular. Então, eu tenho um aumento da atividade metabólica, né?
Com isso, eu também tenho um aumento da circulação sanguínea, porque a gente está falando aqui de ligação hemoglobina, oxigênio, mas também quando tudo isso está acontecendo, né? Eu estou tendo alto consumo de oxigênio, alta contração muscular, eu também estou tendo ali uma vasodilatação nesse tecido. Para quê? Para garantir um aporte de sangue nesse tecido, né? Então, é um conjunto de fatores ali que acontecem simultaneamente. Quando tem atividade elevada, consumo de oxigênio elevado, queda de pH elevado, acentuado aqui por conta dessa atividade, e uma atividade metabólica e produção elevada de ATP, eu também tenho um ganho de temperatura, tá? Obviamente que a nossa temperatura não vai chegar a 43 graus, né? Eu tô aqui, é um gráfico exagerado, mas quando eu tenho um aumento de temperatura corporal, significa que o tecido, ele tá numa atividade metabólica aumentada, ou seja, a demanda de oxigênio tá maior. E aí eu preciso de mais oxigênio sendo entregue pela hemoglobina. Então ela entende que quando essa temperatura está maior, ela precisa desligar mais facilmente do oxigênio, entregar mais oxigênio para o tecido. E quando essa temperatura está resfriada, ela entende que o metabolismo está baixo e que eu não preciso entregar oxigênio. Então ela se liga de uma forma mais estável ali na hemoglobina. Tudo bem? Obrigada, entendi. Entendeu? Alguém quer que eu repita, pessoal? Porque isso aqui é chave, tá? Isso aqui é raciocínio. Então, vai bater o olho nesse gráfico e vai saber responder uma pergunta, por exemplo, quem entendeu a mecânica. Vai precisar ficar corando? Não. Se entender o que eu acabei de falar, vai conseguir responder sem nenhuma dificuldade uma questão relacionada a esses gráficos aqui. Tudo bem? Então, quando a curva vai para a direita, eu tenho menor afinidade da hemoglobina pelo oxigênio. Por quê? Porque ela vai entregar melhor. E quando essa curva vem para a esquerda, ou ela vai para a direita, ou ela vai para a esquerda em relação ao centro, tá? Quando essa curva vem para a esquerda da curva central, a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio aumenta, ela gruda mais e entrega menos. Então, quanto mais a hemoglobina gruda no oxigênio, menos ela entrega para o tecido, tá? E isso aqui é uma resposta lógica de controle do nosso corpo que otimizam a entrega. Porque mostra que a entrega de oxigênio pela hemoglobina não é afetada somente pelo pH, né? Porque vejam, eu tenho aqui no pH não, desculpa, gente, pela pressão parcial de oxigênio. Seria natural a gente entender a entrega de oxigênio sob demanda de oxigênio. Então, cai a pressão parcial de oxigênio, beleza, eu entrego. Só que aqui, o que a gente está vendo? Que numa mesma pressão parcial de oxigênio, aqui de 40, eu posso ter tanto uma hemoglobina 60% saturada, 75% saturada ou 80% saturada. Por quê? Porque não é só a pressão parcial de oxigênio que influencia na ligação da hemoglobina com o oxigênio, mas outros fatores fisiológicos também, como pH, que é chamado efeito Bohr, temperatura, pressão parcial de CO2 e diacilglicerol, que é um produto metabolismo aí, glicolítico. Entenderam? Se vocês entenderem isso aqui, isso é o principal da aula, eu tô super satisfeita, tô super feliz, tá? Então, isso precisa ser compreendido. Se alguém não entendeu, me fala. Rapidinho, pessoal, agora já é 15 para as 10, tá? Então, eu já vou terminar, já que não foi feito o intervalo antes. Acho que agora, se eu fizer um intervalo, a gente vai perder a linha de raciocínio. Bom, rapidinho eu vou falar do transporte de CO2. O transporte de CO2, ele é semelhante ao transporte de O2, ele também acontece na hemoglobina, porém, a capacidade de dissolução do CO2, né, a solubilidade do CO2 no sangue é maior, por questões químicas, tá? Então, eu tenho ali 7% do CO2 dissolvido, enquanto que o oxigênio é 2%. Mas isso não muda muito, tá? E aí, eu tenho ali
considerando a quantidade de CO2 produzida e entrega, eu tenho ali uma hemoglobina que transporta ali cerca de 23% de CO2, mas eu também tenho uma quantidade grande aí de bicarbonato. Então, a grande questão do CO2 é que ele se ligando na água, via anidrase carbônica, ele se dissocia em bicarbonato, né? E H+. Então, essa é a grande chave para entender o efeito do gás carbônico no pH sanguíneo. Por quê, pessoal? Porque lembra, o CO2, quando está no sangue, ele tem uma dissolução completa de 7% do CO2 propriamente dito, porém, a existência da anidrase carbônica reage com o CO2, então eu formo ácido carbônico, né? Então, isso acontece dentro do eritrócito, né? A presença da anidrase carbônica. E o que acontece, pessoal? O bicarbonato é solúvel. Então, o bicarbonato solúvel em plasma é um grande reservatório aí de CO2, né? Então, raciocinando, o que eu tenho? Quanto maior o CO2, vejam aqui nessa reação, acompanhem comigo. Quanto mais CO2 eu tenho, maior a produção de ácido carbônico. Quando ele se dissocia, o que ele forma, pessoal? Íons H+. O que o íon H+ faz com o pH do sangue? Diminui. Muito bem. Deixa ácido. Então, quando eu tenho uma alta demanda metabólica e alta produção de CO2, eu tenho a queda do pH não só pelo ácido lático muscular, mas eu também tenho a queda do pH pela gás carbônico que está sendo produzido pelo metabolismo celular. Então, pronto, entendeu isso aqui? É muito importante entender aí o que acontece com pH acidose ou alcalose metabólica, tá? Então, percebam, quando eu tenho o acúmulo de CO2 no sangue, o que acontece com o pH? Cai. Cai, muito bem. Quando eu exalo muito CO2, ou seja, eu diminuo a minha reserva de CO2, o que acontece com o pH? Aumenta. Muito bem. Então, tem que entender isso. Todo mundo entendeu esse raciocínio? Baseado nessa reaçãozinha aqui? Alguém não entendeu? Espero que não. Por quê? Pessoal, isso é uma questão muito chave aí na odontologia. Já vou explicar por quê. Então, vou recapitular para quem ficou com vergonha de perguntar. O CO2 é diferente do O2. Por quê? Porque o CO2 ele reage com a água existente nas hemácias. E o que acontece? Na presença da anidrase carbônica, eu tenho a dissociação desse ácido carbônico, produzindo H+. Então, quanto mais CO2, mais H+ se produz. O que o H+ faz? Queda de pH, tá? Espero que esteja claro. Quanto menos CO2, menos H+ produz. E o pH sobe. Gente, eu não estou falando de um pH de 3 e de um pH de 9. Isso não acontece, tá? Eu estou falando de um pH 7,2 e um pH 7,6 que a gente acabou de ver no slide anterior, tá? Para vocês verem aí que caminha junto todos os fatores. Por que eu estou falando que é tão importante isso? Por quê? Bom, aqui só continuando o transporte para os pulmões, aí eu chego lá nos pulmões, eu tenho o CO2 dissolvido e a reação é inversa. Para quê? Para entregar o CO2 para os alvéolos. Então, acontece toda a reação. Conforme vai entregando o CO2 dissolvido aqui, eu vou deslocando a reação
na presença de anidrase carbônica, formando água e CO2. O CO2 dissolvido é entregue. Eu também vou deslocando a afinidade da hemoglobina pelo CO2, desligando do CO2, entregando o CO2 lá no alvéolo. E devolvendo o bicarbonato aqui no plasma. Então, esse bicarbonato, tanto da ligação na hemoglobina, quanto do desligamento aqui, eu tenho um depósito de bicarbonato que tem um efeito tampão importante no controle do pH. Então, a variação do pH, ela é mínima, com esse efeito tampão, e vocês tiveram isso lá em bioquímica. Mas, mesmo com o efeito tampão, a gente tem um leve aumento, uma leve redução, de acordo com a liberação desse H+, aqui, que vem do ácido carbônico, que vem da anidrase carbônica, tá? Então, quando eu tenho um processo chamado hiperventilação, por que a gente está falando isso? A hiperventilação é quando a gente tem um aumento da frequência ventilatória, um aumento da frequência respiratória. A gente viu na aula passada que é cerca de 12 a 20 movimentos por minuto. E se isso se aumentar, ele aumenta a capacidade de ventilação, ou seja, eu elimino muito CO2. Quando eu elimino muito CO2, e por que eu estou falando da relação de escodontologia? Gente, muitos pacientes vão chegar no consultório com síndrome da hiperventilação. Por quê? Porque tem medo de dentista. O medo e a ansiedade disparam a hiperventilação. É fisiológico? Quando que eu preciso de uma hiperventilação? Em exercício físico. Um paciente sentado na cadeira tem demanda metabólica aumentada? Não tem. Precisa hiperventilar? Não precisa. Qual que é a consequência dessa hiperventilação num paciente que está na cadeira odontológica? Vamos voltar aqui. Bom, vocês acabaram de falar para mim que a queda de CO2 faz o que com o pH? Aumenta. Então, vamos voltar ao nosso gráfico, que eu quero que vocês respondam olhando nesse gráfico aqui. O que vai acontecer, então? Percebam, a hiperventilação vai exalar muito CO2, concordam? A queda de CO2 faz o que com o pH? Acabaram de responder, aumenta. O que acontece com a curva de dissociação da hemoglobina na alteração de pH, quando o pH está aumentado? Ela vai para esquerda ou direita? Esquerda. Esquerda, muito bem. Quando ela vai para a esquerda, qual que é o impacto disso? A hemoglobina tem maior afinidade ou menor afinidade pelo oxigênio? Maior afinidade. Maior afinidade, ótimo. Essa hemoglobina vai querer entregar o oxigênio para os tecidos? Não. Não. Olha o desespero desse paciente. Ele está com medo de dentista, começa a hiperventilar, e o que vai acontecer com o oxigênio? Vai para o tecido conforme precisa no fisiológico? Não. Não, vai ficar grudada na hemoglobina. Qual que vai ser o sintoma desse paciente? Falta de ar. Falta de ar. Mas esse paciente está ventilando. Como que ele tem falta de ar? Por causa disso. Olha só que interessante. O raciocínio aqui, baseado no que a gente está discutindo, responde à falta de ar de um paciente que está em hiperventilação por medo e ansiedade. E isso acontece muito, né? Essa alcalose respiratória acontece muito, né? Além disso, pessoal, além, né, do pH, que também está fazendo aqui, o que está acontecendo com a pressão parcial de CO2? Diminui, porque eu estou exalando o CO2, sendo que eu não estou produzindo tanto CO2 assim. Então, o que vai acontecer? Queda do PCO2 aqui também, fazendo com que a hemoglobina aumente ainda mais a afinidade pelo oxigênio. Então, eu tenho o aumento da afinidade pelo oxigênio, tanto pelo aumento do pH tecidual, quanto pela queda da pressão parcial de CO2.
Então, qual que vai ser o desespero desse paciente? Falta de ar. E o que vai fazer com que esse paciente... O que ele vai ter? Mais medo, né? Ele já tá com medo de dentista, já tá nervoso, hiperventila e começa a ter falta de ar, ele acha que ele tá tendo um infarto ali, acha que vai morrer, né? Então, isso prejudica muito, né? Você vai conseguir tratar um paciente desse? Se o dentista não sabe do que eu tô falando aqui, se é um dentista que não se formou e faltou dessa aula aqui, não entende isso, ele vai saber socorrer esse paciente? Só se ele for na aula de emergências médicas lá com o professor Gropo, no 2º ano, e conseguir aí, conversando com os colegas, entender o que ele tem que fazer. Qual que é o procedimento para atender um paciente com hiperventilação? Precisa chamar o SAMU? Ele vai morrer? O que vocês acham? Hã? Não. Não, ótimo. Pô, não precisa ser esse não tímido, não. Pode falar com todas as letras. Não precisa chamar o SAMU, gente. Um paciente que você identifica que está hiperventilando, o que ele faz hiperventilando? Essa coisa eufórica, essa fobia, é nítido, tá? Não precisam ter medo que vocês vão identificar um paciente que está hiperventilando. Antes do paciente sentir falta de ar, você já tem que acalmar. E fala, calma, para, respira devagar. Primeira coisa, porque se ele continuar hiperventilando, ele vai ter falta de ar, tá? O que vocês precisam fornecer para esse paciente? É oxigênio? Ah, ele tá com falta de ar. Ai, deixa eu pegar o cilindro de oxigênio. Vai resolver? Não. Não vai. Por quê? Porque, pessoal, a entrega do oxigênio é pela hemoglobina. Ele não tá com falta de oxigênio. Ele tá com falta de CO2. Olha a falta de CO2, qual que é o impacto? Então, o CO2 é altamente importante para controlar, né? Então, ele tá com falta de CO2. Como que você dá um CO2 para esse paciente? Respirar dentro de um saco. Muito bem, alguém já viu essa foto, né? Respirar dentro de um saco, por quê? Porque ele vai exalar e ele não vai oxigenar. Então, você vai começar a expelir o CO2 ali, e na próxima ventilação, em vez de vir um ar rico em O2, vai vir o ar que ele acabou de expelir, que tem CO2. Então, ele vai começar a recuperar o CO2. E importantíssimo nesse paciente é acalmar o paciente. Calma, está tudo bem, calma, não fiz nada ainda. Porque muitas vezes isso acontece a hora que o paciente chega no consultório. Ele não dormiu, assim, tô falando dos fóbicos, né? Ele não dormiu à noite, ele tá com dor faz semanas, ele não vai no dentista resolver essa dor dele porque ele morre de medo. Aí, finalmente, ele não aguenta mais a dor, ele chega no consultório com noite sem dormir, com dor excessiva, com muito medo, começa a hiperventilar. Então, normalmente, isso acontece no começo da sessão. Então, vocês não fizeram nada ainda. Nem de luva, muitas vezes, vocês estão, né? O paciente acabou de sentar ali. Então, conversa, vai tranquilizando o paciente. Precisa de remédio? Não. Muitas vezes, não. Muitas vezes, a conversa, a fala ali, calma com o paciente, vai acalmando e ele vai recuperando os níveis de CO2, tá? Quando ele está num quadro grave de hiperventilação, o que é necessário ali é respirar dentro de um saquinho de CO2, tá? Pessoal, então, assim, basicamente, né, toda a conversa aqui do transporte, especialmente para chegar nisso, né? Tanto para entender aqueles quadros, aqueles gráficos de afinidade de oxigênio pela hemoglobina, e para entender também como acontece a síndrome de hiperventilação, a consequência dessa hiperventilação e o sintoma que o paciente vai relatar quando ele está hiperventilando, né? E como a gente consegue reverter isso. Então, esses são aí os assuntos principais da aula. Esse capítulo é o 18, tá? Da Silverthorne. A ventilação é o capítulo 17. A parte de trocas gasosas é o capítulo 18. O que é? O chazinho de camomila.
Então, é bem isso. Pode até dar um chazinho de camomila, conversar, calma, tudo bem, quer que eu pegue um chazinho? Gente, ali vocês ganharam o paciente. Esse paciente vai sair do consultório de vocês amando você, porque você deu atenção, porque ele achou que ele ia morrer ali, você deu atenção. É tudo que um paciente quer, tá? Então, isso vai, com certeza, dar vários pontos ali, você vai ganhar vários pacientes, ele vai te... Você pode fazer um procedimento ali mais ou menos, mas assim, ganhar o paciente na confiança ali é tudo na odontologia. E para isso precisa entender o que está acontecendo e reconhecer. Então, o papel aí muito importante dessa aula é isso, tá, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Eu sei que vocês devem